Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o vídeo número 16 da nossa série sobre teoria de conjuntos. Hoje eu vou falar sobre axiomas de Peano. Muito bem, então, no ano de 1889, o matemático italiano Giuseppe Peano mostrou como as propriedades dos números naturais podem ser obtidas a partir de um pequeno número de axiomas iniciais. Essas considerações iniciais, esses axiomas, ficaram conhecidos como axiomas de Peano, embora o próprio Peano tenha atribuído essa formulação desses axiomas a outro matemático chamado Richard Dedekind. Então, o que a gente vai ver nesse vídeo? A gente vai ver que aquele nosso conjunto ômega, o conjunto dos números naturais, serve como domínio de um modelo para os axiomas de Peano. Então, veja. Primeiramente, a gente tem como conceito primitivo os conceitos de número, zero e sucessor. Então, quais são os axiomas de Peano? Primeiro axioma, zero é o número. Segundo, o sucessor de um número também é um número. Terceiro, números distintos nunca têm o mesmo sucessor. O quarto, zero não é sucessor de qualquer número. Então, o zero seria o nosso primeiro elemento da série de números. E 5 é a indução matemática. Então, se uma propriedade vale para zero e valendo para o número n também vale para o seu sucessor, então essa propriedade vale para todos os números. Muito bem, então quero mostrar que ômega, juntamente com a operação de sucessor e o elemento zero, satisfazem os axiomas de Peano, ou constituem um sistema de Peano. Lembrando que a operação de sucessor a gente definiu para qualquer conjunto, mas só que eu quero trabalhar aqui somente com números naturais. Então eu vou primeiro considerar uma restrição daquela operação de sucessor ao conjunto ômega. Então eu vou definir esse conjunto sigma como conjunto dos pares ordenados n, sucessor de n, tal que n pertence a ômega. Então, uma restrição da nossa operação de sucessor ao conjunto dos números naturais, ao conjunto ômega. Então, muito bem. Primeiro teorema, o conjunto ômega satisfaz os axiomas de Peano, identificando número com elemento de ômega, zero identificado com um conjunto vazio e sucessor identificado com a função sigma que a gente definiu anteriormente. Então veja, os primeiros dois axiomas. Então zero é um número, sucessor de um número é um número. Então esses axiomas são satisfeitos, já que ômega é um conjunto indutivo. Então lembra, o que significa dizer que ômega é indutivo? Significa dizer que o conjunto vazio pertence a ômega. Então a gente já tem o primeiro axioma satisfeito. E além disso, para todo conjunto que pertence a ômega, o sucessor também pertence a ômega. Ou seja, se n é um número natural, então o sucessor de n também é um número natural. Então, o segundo axioma também é satisfeito. O axioma 5 é o próprio princípio da indução. Então a gente viu no vídeo anterior como que a gente obtém o princípio da indução para ômega. A gente viu que se T é um subconjunto de ômega e T é indutivo, então T é igual ao conjunto ômega. Agora o axioma número 3. Números distintos nunca têm o mesmo sucessor. Então vamos à demonstração disso. Vamos supor que x seja diferente de y, mas que eles possuem os mesmos sucessores, ou seja, o sucessor de x é igual ao sucessor de y. Então,
Como x pertence ao sucessor de x, segue que x pertence ao sucessor de y, né? Já por causa justamente dessa igualdade. Então, o que significa dizer que x pertence ao sucessor de y? Significa dizer que ele pertence à união de y com esse conjunto unitário. Ou seja, então a gente tem que ou x pertence a y, né? Lembra, x pertence à união de dois conjuntos, então ou ele pertence a y ou ele pertence a esse conjunto. Como esse conjunto é unitário, né? Só tem um elemento, se x pertence a esse conjunto, então ele só pode ser igual a esse elemento. Então o que a gente tem é que se x pertence ao sucessor de y, então ou x pertence a y ou x é igual a y. Só que pela nossa hipótese inicial, x é diferente de y, então x pertence a y. Essa é a nossa primeira conclusão. Mas daí eu posso fazer esse mesmo processo, né, tomando agora um y que pertence ao sucessor de y, né? E usando o mesmo raciocínio, você demonstra que y pertence a x. Então o que a gente tem? A gente teria que x pertence a y e y pertence a x. Só que isso contradiz um teorema que a gente viu lá no vídeo 6, né? O teorema diz que não existem x e y, tais que x pertence a y e y pertence a x. Ou seja, se eu tenho elementos distintos, eles não podem ter o mesmo sucessor. Então a gente demonstrou que o axioma número 3 é satisfeito. Agora o último que sobrou, axioma número 4. 0 não é sucessor de qualquer número. Então veja, lembrando que a gente identificou 0 com o conjunto vazio. A gente sabe que para todo x, x pertence ao sucessor de x, né? Pela própria definição de sucessor. Então a gente não pode ter que 0 seja o sucessor de algum elemento, né? Porque 0 está identificado com o conjunto vazio, e o conjunto vazio não possui elementos, por definição. Então, se 0 fosse o sucessor de algum elemento x, então a gente teria que pelo menos x pertence a 0, contrariando o fato de que 0, né, identificado com um conjunto vazio, não tem elementos. Então, com isso, a gente demonstra que a nossa estrutura, conjunto ômega, a função sucessor, restrita ao conjunto dos naturais, e o elemento 0, né, identificado com um conjunto vazio, satisfaz os axiomas de Peano. Observação final. É possível mostrar também que qualquer outro sistema de Peano, né, qualquer outro sistema N, S e I, né, N é um conjunto, S é uma operação sucessor, e esse elemento I é um objeto que pertence ao conjunto N, ele é isomórfico ao nosso sistema ômega, sigma e 0. Ou seja, existe uma função, vou chamar aqui de H, de ômega nesse conjunto N, bijetora, que preserva a operação de sucessor e o primeiro elemento. Então, por exemplo, se no sistema com o conjunto ômega, o número 2 é o sucessor do 1, naquele outro sistema N, o H de 2 será o sucessor do H de 1. Né? Então a gente tem essa operação de sucessor preservada por essa função H. E da mesma maneira, se 0 é aquele elemento que não é sucessor no sistema ômega, o H de 0 no sistema N vai ser justamente aquele elemento que dentro desse sistema não é sucessor de algum número. Então esse fato nos mostra que, a menos de isomorfismos, existe um único sistema de Peano. Existe uma única estrutura para os números naturais, né? Digamos assim. Bom, então por enquanto é isso. Nesse vídeo eu falei um pouco sobre os axiomas de Peano
E a gente mostrou que o conjunto ômega serve como um domínio para um modelo para os axiomas de Peano. Se você quiser fazer o download dos slides, vou deixar o link na descrição do vídeo, ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.